Olá, boa noite. Hoje é 25/11/2023. Deus abençoe você e sua família. A Bíblia nos declara assim, Romanos 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus, o decreto de salvação, de vida eterna. Então quero dizer para você, as mensagens que eu coloco no Facebook, ou no YouTube, ou em qualquer outro canto, Instagram, ou no Kawaii, serve para o bem, você sabia? Contribui para o bem, não para o mal. Então, para você ficar sabendo essas palavras, ela contribui para o bem. Para o bem de quem está dos crentes, não. Para o bem das pessoas, porque é a palavra de Deus que está sendo divulgada. Você sabia que tem gente que tem autoridade, tem gente ruim, gente perversa, gente maldosas, que se nós, seres humanos, não começar a orar um pelos outros, não começar a fazer algo de Deus em cima da terra, eles podem chegar ao ponto de simplesmente criar alguma coisa para destruir a humanidade, ou pode simplesmente destruir uma nação, uma cidade, um bairro, um estado, ou um continente todinho. Então fique sabendo, tem pessoas assim em cima da terra. E o pior disso é que Deus pode permitir. Então por que Deus pode permitir? Por causa que as pessoas estão desprezando, rejeitando Ele. Então Ele pode permitir. Você sabia que as pessoas elas desprezam? A Bíblia diz que aquele que não escuta a Deus, que não escuta a repreensão de Deus, é um bruto. Em outras palavras, não tem entendimento. Segundo a palavra de Deus, não estou dizendo que você seja um bruto ou quem quer que seja que escuta a palavra, estou dizendo que Deus que diz na palavra dele. Eu quero dizer uma coisa para você, e também a palavra do Senhor diz assim, ó. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Então está escrito aonde? Está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 8, se não me falha a memória. Então, todos os seres humanos têm pecado. Todas as pessoas têm pecado. Aquele pastor, missionário, evangelista, obreiro, crentes, irmãs, evangélicos, bispo, apóstolo, todos nós temos pecados. E um tem pecado diferente um do outro. Claro que tem uns que cometem pecados de morte eterna e outros que cometem pecado que não é de morte eterna. Para você ter uma ideia, uma calúnia, uma mentira é pecado de morte eterna. Para você ter uma ideia, desejar o mal ao próximo é um pecado de morte eterna. Fazer o mal é pecado de morte eterna. Então tem gente que às vezes não perdoar é pecado de morte eterna. E às vezes a pessoa aceitou Jesus, se batizou, não bebe, não usa droga, não fuma cigarro, não usa nada, mas a pessoa não perdoou. A pessoa tem mágoa, tem ira. A pessoa, infelizmente, ela tem, muitas das vezes, a pessoa tem algo muito sério que é abominável aos olhos de Deus. Ela coloca as pessoas contra a outra. A pessoa que coloca as pessoas contra a outra, principalmente alguém de Deus, alguém que lê as Escrituras Sagradas, ou qualquer outra pessoa em si, o próximo. Quem coloca está abominável aos olhos de Deus. E aquela pessoa que fica recebendo conselho, fica recebendo ali aquela orientação e passa também a colocar uns contra os outros, ou incentivar ou influenciar um dos outros, estão tudo abomináveis a Deus. Então não é bom estar abominável a Deus. Então se livre de estar abominável a Deus. Então não bote ninguém contra ninguém. Às vezes tem líder de igrejas, líder de ministério, que eles colocam o que? Eles colocam o ser humano um contra os outros. Eles colocam as pessoas contra os outros. Não estão bebendo, não estão usando droga, não estão mentindo, não estão matando, roubando, mas colocam uma pessoa contra a outra, ou pessoas. Se eu sou um exemplo, se eu for um pastor de uma igreja que tem 10 milhões de pessoas, se eu incentivar as 10 milhões de pessoas a não falar, a não aceitar algo que alguém está fazendo, principalmente se for algo de Deus, simplesmente eu estou colocando tudinho para ir para o lago que arde com fogo e com enxofre. Então não faça isso. Então quer dizer para você o Evangelho. O Evangelho veio de Jesus Cristo falando, parte 179, Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Está escrito assim: aconteceu, pois pouco depois, e ele a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão.
E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar. Então já não era mais defunto, era um ser humano vivo, normal. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderaram o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então eu quero dizer algo para você. O que eu quero dizer para você é que esse jovem, ele era um bom filho. Ele era um jovem que era um bom filho, era um bom jovem. Era um jovem que não fazia mal, um jovem que não fazia mal a ninguém. Era um jovem que gostava de fazer o bem. Por que você está dizendo isso, irmão Reis, ou sei lá quem quer que você gosta de me chamar? E você pode dizer o quê? Porque Jesus disse que só ressuscitará aqueles que fazem o bem para a vida eterna. Então, se Jesus ressuscitou, ele é um sinal que ele fazia o bem, que ele era um bom filho. Então, seja um bom filho. Veja que essa mãe, ela estava chorando aos prantos. Claro que aquelas pessoas que são, infelizmente más, que estão buscando estar no crime, em coisas ruins, em coisas do mal, em coisas... Por mais que a pessoa não seja um bom filho, um filho desobediente, lógico que a mãe, o pai vai chorar. A família chora porque o quê? Porque gosta, porque é do mesmo sangue, porque ama, porque gerou o filho, porque teve, porque criou. Então esse jovem aqui era um jovem que fazia o bem, era um jovem que agradava a mãe dele, que ajudava a mãe dele, que fazia o bem. Por que eu digo isso para você? Porque aquela viúva, naquele tempo, o jovem era muito importante para ela, porque a viúva naquele tempo era muito difícil. Infelizmente se levantava pessoas reis, governadores naquela época, que infelizmente deixavam de obedecer à lei do Criador e deixavam ali de ajudar, às vezes os principais sacerdotes, os escribas, às vezes o sumo sacerdote, às vezes o sacerdote, ele não cumpriu conforme a lei para com as viúvas, no sentido de ajudar, no sentido de dar aquilo que ela estava faltando, ou os órfãos faltando. E hoje não é diferente, acontece isso em todo mundo, essas coisas. Então aquela mulher tinha ela viu o filho dela assim: poxa, meu filho, ele vai ficar mais velho, ele vai conseguir um trabalho, ele vai conseguir trabalhar, ele vai me ajudar. Então meu filho, ele vai me ajudar, porque a viúva naquele tempo era desprezada, infelizmente, por alguns reis e por alguns governadores, por alguns governantes daquele tempo, que se levantavam em cima da terra. E não é assim hoje em dia, infelizmente. Tem governador, tem pessoas que são ruins para a população, bom para um ponto e ruim para outro ponto de quem da população. Mas o que eu digo para você, Jesus ressuscitou ele. Então Jesus pode ressuscitar alguém hoje? Pode. Jesus pode fazer um milagre hoje? Pode. Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, se ele vê que for necessário. Então veja bem, Jesus sabe de todas as coisas. Viu que essa viúva não tinha ninguém, só tinha simplesmente o filho e um dela. Dentro do texto bíblico, só tinha ele e ela, e as pessoas que levavam ele. A Bíblia não declara que ela tinha outro filho, ou que ela tinha irmãos. A Bíblia diz que era uma pobre viúva, viúva de Naim. Então o filho dela, infelizmente, chegou a ficar doente, chegou a morrer, e uma grande multidão ia chorando, e outra grande multidão vinha se alegrando. E de repente, quando se encontraram a multidão que estava alegre, viu que a outra estava chorando, então não quis que a outra chorasse, então quis que aquela multidão se alegrasse. E quem foi o líder, quem foi o responsável de ver aquela grande multidão, aquela pessoa se alegrando de Jesus Cristo? Você que é líder do ministério, de uma igreja, queira ver todos alegres. Não queira ver só as 99 alegres, as 99 ovelhas. Eu digo isso pelo Espírito Santo para você. Queira ver as 99. Queira ver as 100, não as 99. Você sabia que às vezes o cara não vai com a cara da pessoa, às vezes ele leva por particular. Ah, o cara não fez o que eu queria, está fazendo algo que eu não quero, está fazendo algo que eu não gosto. Então, então não vou fazer isso, então não vou com a cara dele, então não vou querer conversa com ele.
e vou fazer com que as pessoas não queiram. Não faça isso, que isso é condenação eterna, é pecado de morte eterna. Então essa viúva aqui, Jesus, ele quando viu a multidão, poxa, a mulher estava chorando, a mãe do defunto lá na cidade de Naim. Então quando Jesus viu o que foi que Jesus fez, Jesus ele ia com a grande multidão, a multidão que seguia Jesus estava todo tempo alegre, vendo cura, milagre, libertação, multiplicação de pão e de peixe. A multidão estava alegre, ansiosa, curiosa, desejando ver Jesus curando, ressuscitando, salvando alguém. Então a multidão que estava com Jesus estava alegre. A outra multidão que ia da cidade de Naim para sepultar o filho da viúva estava triste, desanimada. Então quando Jesus viu que aquela mulher estava triste, Jesus disse: não chores. Então Jesus ele não gosta de ver uma pessoa chorando. Jesus não gosta de ver uma pessoa passando mal, passando por necessidade, passando por situações ruins. Mas o que gera às vezes as pessoas passarem por situações ruins? Muitas das vezes é por causa que a pessoa causa a situação ruim, e muitas das vezes é por causa que o ser humano causa a situação ruim, e muitas das vezes Deus permite a pessoa passar por a situação ruim para que busque mais a Deus, para que leia mais a Bíblia, para que busque mais, para que faça a vontade do Senhor. Não que ele seja a vontade dele ver nós sofrendo. Então, entenda isso. O filho da viúva de Naim aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então, muitos dos seus discípulos, uma grande multidão, todo mundo alegre, vendo as curas, a libertação, e aqueles que eram curados, andando, caminhando, podendo enxergar, podendo ouvir, podendo falar, podendo andar, podendo respirar, até o defunto estava ressuscitando as pessoas que tinham morrido. Todo mundo estava feliz, todo mundo estava atônito, estava maravilhado, todo mundo estava com temor, lógico, de ver um curando e ressuscitando alguém. Poxa, aquele cara morreu, tá do meu lado aqui, poxa, que é isso? Pessoas estavam com medo, um pouco com medo, ansiosas e tal. Olhava para o cara morreu, o Lázaro morreu. Imagine as pessoas conversando com o Lázaro, comendo na mesma mesa que o Lázaro. Então esse homem era defunto. E quando chegou perto da porta da cidade, Jesus chegou perto da porta, eis que levava um defunto. O cara era defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então ia duas multidões, a multidão triste e a multidão alegre. Quando a multidão alegre viu a multidão triste, o que foi que fizeram? Fizeram com que a outra multidão se alegrasse. E quem foi responsável por isso? O nosso líder, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então você que é líder, ama a 100. Não ame só as 99. Se alguém se desgarrou, você não tem culpa. Porque a pessoa se desgarrou, tal e tal, você não tem culpa. Você não tem que também andar correndo, vigiando a pessoa, tentando arrastar a pessoa para a igreja, não, mas orar. E em outras palavras, você amar a 100 é você amar quem está dentro do seu ministério, da sua igreja, e na sua casa, tem que amar todos. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Quando Jesus falou isso, a mulher parou logo de chorar, a lágrima, e chegando-se tocou o esquife, o caixão, as coisas, os caixões, e os que o levavam pararam, e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se levantou e começou a falar. Então já não era mais defunto, porque se levantou, começou a ter movimento, começou a falar, já era o jovem normal. E entregou a sua mãe, e de todos se apoderaram o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu a fama dele por toda a terra da Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus visite você nesse restante final de semana, nesse restante de ano e nesse ano de 2024. Seja um ano melhor do que o 2023 para você e para a sua família. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.